Justamente nesses momentos em que você tem grandes deslocamentos, grandes processos migratórios, você tem uma redefinição no teu papel na sociedade, a família nuclear, de alguma maneira, ela responde, né? E sempre responde, de alguma maneira, te sustentando, mas também te impedindo, né? Quer dizer, no caso, voltando aí ao exemplo dos anos 60, a família era o elemento fundamental da crítica. Não existia nada mais reacionário do que a família nuclear, essa coisa toda. E, bom, com todo o movimento, né, que envolveu essa época. É interessante que, na medida em que esses valores eles vão amadurecendo, né, as pessoas... não sei se eu posso chamar assim, mas a chamada classe média, volta o sonho da noiva, né, do casamento, da família nuclear, a ideia da estabilidade, mesmo que a quantidade de divórcios se multiplique. Não é? Quer dizer, porque no final das contas, a ideia, o choque, digamos, que isso provoca já não é o mesmo dos anos 40, 50. Então, o que me parece é que, da mesma maneira que os jovens com quem eu tenho contato, jovens da universidade, não de forma mais direta, sonham muito com a possibilidade, eles gostariam de ter vivido quando nós éramos jovens, digamos assim. Quando havia protestos na rua, havia uma causa, havia uma ideologia. Exatamente. E muitos, é surpreendente como eles conhecem os heróis desta época, né? Os músicos dessa época. É surpreendente como os Beatles sobrevivem até hoje. Vamos imaginar assim, não é? E aqui também, de certa forma, entre os artistas, em Caetano Veloso, Chico Buarque, tem uma menção a... Há uma menção a essa época. É uma geração. A impossibilidade de se construir hoje uma mensagem que coloque em questão a própria situação desses jovens ou dessa geração, né? Coisa que foi feita naquela época. Que, de alguma maneira, dos mutantes, vamos pensar assim, para pensar as nossas realidades, dos mutantes ao Chico Buarque de Holanda, de alguma forma eles são reproduzidos em nas várias formas da cultura contemporânea, não é? É uma nova leitura, né? Mas nada nos diz que daqui a 10 anos, ou 5 anos, ou sei lá por que acontecimento, tudo isso não se transforme, que novamente esses projetos de sociedade entrem em colapso e que novas formas de arte, novos heróis, digamos assim, né, surjam. Nada impede, quer dizer, nós não temos como fazer essa previsão de uma forma tão... Né, assim, o que me preocupa, a gente preocupa... pode ficar preocupado com o momento atual, né? O que me preocupa mesmo nesse estudo, quer dizer, é que começam a existir fendas profundas, né, um distanciamento muito grande entre o que eu chamo o indivíduo de jure, né, o indivíduo de direito, do indivíduo de fato, né, o indivíduo que consegue uma autodefinição da sua identidade, consegue um autogerenciamento dessa identidade, ele consegue uma autossustentação, uma autoafirmação dessa identidade, e aí ele começa então a se preocupar em um projeto de vida, definir um destino e fazer suas próprias escolhas, o seu projeto de vida de uma forma consciente, que são cada vez menores os números das pessoas que estão conseguindo isso. Que você tentou nessa vida. Exatamente. Pela ausência, inclusive, dos espaços públicos, né, que a gente não tem mais a ágora, né, em que a gente ia até lá e conversar. Porque há essa ágora virtual das redes sociais que aparentemente mais catalisam iguais do que expõem o debate entre diferentes de forma que as pessoas pudessem ser mais influenciáveis ou mais permeáveis. É como se ocorresse um fenômeno curioso, que quanto mais contato, mais refugiado no meu sistema de crenças eu fico. Há uma certa percepção. Mas há a contraposição disso, né? Em São Paulo nós temos alguns exemplos, né? Quer dizer, eu tive contato via universidade de um exemplo que tem me parecido interessante, assim, de pessoal no Campo Limpo, um lugar onde a disponibilidade de praças públicas ou de equipamentos públicos é quase nula, né? As pessoas não têm muita saída, mas num dado momento, ou a partir de um dado momento, poetas, pessoal ligado ao teatro do bairro, né? Começa a se reunir num bar, às vezes 200, 300 pessoas, são saraus que vão acontecendo, e é interessante a gente notar que, de alguma maneira, a sociedade ela não age somente numa direção, né? Ela também busca as suas resistências
existências, as suas formas. Algumas delas têm o formato da igreja, outras têm o formato vamos dizer assim, de relações familiares, de grupos de família, outras têm, como nesse caso, quase que impensável, né, que um bar de esquina se torne o lugar de encontro de toda uma população e de todo o movimento cultural, né? Aliás, são vários na Zona Sul de São Paulo. Mas voltando ao nosso 21 de abril, a gente vê pelo estudo que os jovens da classe AB são os que menos referem pessoas que os inspiram, lideranças ou... no trabalho. No trabalho, ou seja, ninguém me inspira, eu estou aqui sozinho e vou. Na classe C, essa nova classe, enfim, que toma essa grande maioria no Brasil, ainda há alguma referência com respeito à religião, principalmente, e mais ainda na família, embora com relação ao trabalho há muito pouca inspiração. Muito pouco, Afinal de contas... a faixa etária mais alta que se inspira em algumas pessoas líderes no trabalho. Ou seja, por que, afinal de contas, essa crise de liderança ou essa crise de desconfiança na liderança e na influência de fora? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Afinal, por que tão pouca gente, tão pouca coisa inspira os jovens? A gente percebe, no estudo que vocês conduziram, um dado muito curioso. As pessoas valorizam muito a honestidade, a sinceridade, a autenticidade. A simplicidade é uma palavra muito referida. E apontam, inclusive, nos outros justamente a falta disso, né? A arrogância, a prepotência, a falsidade. E isso é até comum nas classes. A classe A se percebe o indivíduo que responde, são 400 entrevistas, né? O indivíduo que responde, ele percebe, sempre coloca na classe A, ele como melhor que aquele que ele estabelece uma relação. Ele se vê como honesto, mas acho que os outros não são. Ele se vê como assim, 42% só se veem como honestos na classe A. No sentido que, eu acho que caem umas máscaras, né? No sentido, olha, eu não pago imposto não, né? Eu minto, às vezes, Então, deixa isso claro, transparente, que eu sei das minhas limitações, sei das minhas virtudes, e uma delas, ser honesto de uma forma pura, estreita, não consigo ser mais. A classe C já, não, coloca essa questão da honestidade como uma coisa fundamental, né? E reconhece nos outros também, né? E reconhece nos outros com um gap menor do que a classe A reconheceria, né? Porque, que é mais desconfiada. Exatamente, porque a classe C demanda também um pouco mais, ela gosta muito das pessoas que têm, em primeiro lugar, respeitam os outros, né? E aquele que me respeita, eu levo em consideração, né? Eu sou capaz então de começar a ouvir você, estabelecer um elo a partir daí. Ela me respeita, então vamos ver se eu posso dar mais um passo em um outro, nessa construção difícil das relações entre as pessoas. Nesse sentido, Douglas, eu te pergunto, a escola é muito pouco referida como influência, assim como os livros, né, assim como os políticos, são... quase não há esse tipo de indicação. Mas você, que tem, digamos, uma liderança sobre uma sala de aula e que lida diretamente com o sistema de crenças, com a ansiedade desses jovens e com, provavelmente, a busca deles de algo em que se agarrar. Em que você acha que eles, de fato, acreditam? Confirma essa sensação de que a honestidade falha, que a autenticidade é algo que as pessoas estão com dificuldade de entregar, ou seja, que se vive em um ambiente de falsidade em que é preciso desconfiar sempre? Olha, eu acho que a questão é assim. Existe um discurso que é imediato das pessoas. Esse discurso, ele tenta reproduzir exatamente esses elementos, esses fundamentos morais, né, no qual a sociedade se baseia. Então, a ideia de honestidade, a ideia de simplicidade, são relações que estão colocadas, vamos dizer assim, no fundamento moral da nossa sociedade, né? Quer dizer, independentemente de quem seja, de esquerda ou de direita, são valores onde a própria família se fundamenta e tal. Então, assim, eles buscam isso e fazem esse discurso. Mas o que me parece interessante é que, para além disso, né, eles também constroem as suas lideranças internas.
Dentro da universidade, quer dizer, nós poderíamos dizer, não existe hoje os movimentos estudantis dos anos 70, 80. Não existe, de fato. Aliás, eu diria que não há a menor necessidade de existir. Mas, de qualquer maneira, isso não significa que os jovens não saiam à rua em função do preço do ônibus ou qualquer coisa que vale, e que isso não mobilize. E que talvez mobilize mais exatamente no momento em que ao ver pelo jornal e tal, vê que seus colegas estão sendo agredidos pela polícia, e isso tudo cria um movimento de caráter moral também, não é? Então, acho que tem assim a necessidade de buscar respostas. E não existe nenhum projeto de mundo nesse momento que tenha o caráter que teve o nazifascismo nos anos 20, ou o socialismo, ou de qualquer coisa parecida com isso. Então, esses projetos, alguns heróis, eles aparecem muito rapidamente, mesmo a relação dessa juventude com Obama, essas coisas todas que né, fica um pouco, ele esvanece, né? Esvanece muito rapidamente. Então, assim, há a necessidade de se construir meios, né, de leitura onde o desvanecente tem a permanência. Então, acho que dentro da universidade ou dentro da escola, ela um pouco deveria cumprir esse papel. Quando ela não consegue cumprir esse papel, ela deixa, vamos dizer assim, deixa para o lado da informação o domínio sobre o processo. Então, ela mesmo se perde, né, dentro disso. E essa informação pode ser ao jogar para a informação, ao mesmo tempo realimenta a questão tipo da solidão e da reiteração dos seus próprios valores. Eu teria mais 50 perguntas para fazer sobre os jovens, os estudos e como a cabeça deles funciona e o que teremos aqui no Brasil nos próximos anos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer, Denis, Douglas, pelos comentários, pela participação aqui. Obrigada a você também que nos acompanhou nesse feriado e você que participa do blog. O Entre Aspas volta terça-feira.